Eu vou colocar a carta aqui para vocês, eu vou ler a carta, tá? E eu peço que vocês prestem. Essa carta é muito interessante, tem muita coisa boa aqui para eu comentar com vocês, tá? São duas cartas. Uma carta antes, né? Que eu fiquei até com dó do cooperador, ele tá se humilhando, pedindo pelo amor de Deus ali, né? Para tirar ele, parece que de um setor e ele ir frequentar as reuniões ministeriais em outro setor. Ou seja, ele já estava prevendo que o negócio ia ficar ruim pro lado dele, tá? Então eu vou compartilhar a carta agora e nós vamos ler juntos essa carta. Deixa eu só abrir a janela, deixa eu ver qual que é a guia. Tá aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Tá aí, ó. É tudo que eu consigo. Eu acho que dá para vocês lerem, mas se não der, vocês prestem atenção aqui na minha leitura, tá bom? Bom, o cabeçalho diz Siqueira Campos, Paraná, 22 de novembro de 2022. Essa é a primeira carta, então é recente o fato, tá? Tá dizendo assim: caros irmãos que presidem sobre nós, a paz de Deus. Venho através desta expor a minha situação e pedir aos irmãos a compreensão no assunto que vou explanar a seguir. Quando tivemos aquela reunião em Apucarana para acertar o desconforto ministerial ocorrido, quando então ficou deliberado para ter o reconcílio entre nós em reunião aqui, naqueles dias comentei com um irmão que preside a nossa regional sobre minha mudança de localidade para participar da reunião mensal. Ou seja, ele queria mudar de localidade, ou seja, de reunião mensal, queria participar de outra região, né? Aí ele fala: devido muitas coisas que aconteceram, gostaria de ser atendido no amor de Deus, a fim de se evitar uma piora, ou que venha a acontecer comigo, assim como aconteceu com o irmão Luiz, diácono de Quatinguá, né? Que veio a falecer depois de poucos dias que tinha parado no ministério, ao qual estava pedindo também o mesmo que eu estou reivindicando. Ou seja, ele está falando que um diácono também pediu, por favor, para mudar de regional, né? Essa regional deve ser muito ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus, já é o segundo. Aí ele comenta até que esse diácono, depois que não conseguiu isso e que perdeu a liberdade, morreu em poucos dias depois. Então ele tá com medo de morrer também. Olha só, esses homens têm um coração tão grande na CCB que talvez se perder o ministério, esses homens entram em depressão e morrem, gente. Olha só como o negócio é grave. Aí ele segue. Não tenho preferência de lugar. Lógico que tem, você não tá querendo ficar na própria regional. As reuniões mais próximas aqui são em Vassodzlau, Brás e Ibaiti, onde os irmãos onde os irmãos me deliberar para participar. Assim eu farei. Atendo a obra desde 1997 como cooperador e não queria perder estes anos de trabalho, né? Não sei se terei forças de continuar participando das reuniões aqui, todavia não tenho faltado às mesmas. Ou seja, o camarada não aguenta mais participar do lugar. Pelo amor de Deus, deve um lugar muito ruim mesmo. E é aqueles anciãos que estavam sentados lá, que não tiveram coragem de atender e teve que vir um de fora, que não sabia nem o nome do bairro onde ele estava. Gostaria de sair daqui enquanto estamos tudo bem. Teria mais coisas a dizer, mas acredito que não convém, porque os irmãos são espirituais. Rapaz, ele está fazendo um pedido desse e entregando essa carta para uma matilha de lobo. E está confiando no amor e na compaixão daqueles homens. Olha o resultado que deu aí. O pessoal que recebeu a carta foi quem mandou um homem que não sabe nem o bairro onde ele estava para poder colocar outro no lugar dele. Olha aí, fica confiando em lobo, rapaz. O lobo é o seguinte, se ele sentir cheiro de sangue, ele vai para cima. Ou seja, eles nem conhecem o rapaz, mas viu que o rapaz chegou lá todo destroçado com essa carta pedindo clemência. Eles falaram, isso aqui é uma presa fácil, vamos detonar ele de vez. É assim que o lobo faz, né? Aí ele fala, para finalizar, peço perdão por tomar vosso tempo. Mais uma vez, rogo a vossa compreensão, pedindo encarecidamente vossas orações em nome do Senhor Jesus. Aí tá ali, Heber Daniel Musa de Freitas, tá? Tá aqui o Heber, né? Eu vou ler agora que vai vir as cartas mais interessantes aqui, pessoal, né?
que é onde a gente vai fazer mais comentários aqui, né? É onde essa carta que vai vir agora é a carta que provavelmente o Caldo já azedou, não conseguiu o que ele queria. Ele estava fazendo um pedido, não deu certo. Aí agora ele vai rasgar o verbo, ou seja, ele vai falar tudo o que aconteceu. Ele vai contar agora qual foi o caso, qual foi o motivo de tudo isso aí. Que eu acho que é a parte mais interessante, mais importante, tá? Então vamos lá, pular aqui. Bom, tá aí. Segue. Siqueira Campos, Paraná, 2 de dezembro. Aí, já chegou mais perto, pessoal. Já é dentro desse mês, ó. Essa carta é deste mês. 2 de dezembro de 2022. Caros irmãos que presidem sobre nós, a paz de Deus. Aí ele fala: sirvo-me desta carta para explicar aos irmãos. Aqui você já vê que ele é uma carta meio que aberta, né? Não, é de novo para os irmãos que presidem. Eu tinha esquecido, ó. Caros irmãos que presidem sobre nós. Vamos ver o que ele está falando lá para os irmãos que presidem. Sim, sirvo-me desta carta para explicar aos irmãos alguns fatos ocorridos aqui, principalmente em nossa reunião ministerial mensal. Na última reunião que tivemos aqui, houve um grande descontentamento entre os irmãos do ministério, cujo motivo é a dura cobrança sobre coleta. Olha aqui que eu estou falando, pessoal. Nem eles estão aguentando mais coleta. É o que eu já falei aqui também atrás, ó. Cooperador de jovem, ancião boneco, que é aqueles ancião pequenos, é os que vão apanhar mais por causa de coleta. Ó, os 5 do Brás vão chicotear os ancião regional, porque eles, quando vão lá, eles levam a apuração de valores, e cada regional tem uma meta, e o ancião regional vai cobrar os bonecos, né, os ancião boneco, para eles atender como é que fala? Atender as metas, e os ancião boneco desce o porrete nos cooperador. E isso tá gerando isso aqui, ó. As reuniões ministeriais e os cooperadores não estão aguentando mais ouvir falar tanto de coleta. Aí ele fala, ó, o motivo foi, ó, dura cobrança sobre coleta. Alguns meses atrás foi criado aqui pela pré-reunião, inventaram uma pré-reunião, composta por anciões, diáconos e administração, um novo modelo de coleta. Olha só, gente, um novo modelo de coleta. Que modelo é esse, ó? Cada congregação terá a obrigação de trazer mensal, no mínimo, o valor de R$40 aproximado por membro. Exemplo, 50 membros seria R$2.000 por igreja. Ou seja, vocês têm que trazer. Se vocês baixarem esse número ou não atingir esse número, eles vão cobrar. Eles vão falar que você não está dando fruto. Aí eles usam aquelas passagens bíblicas, né? Vai lá na reunião ministerial e fala que a figueira que não deu fruta, ela foi amaldiçoada e queimada. Irmão, a Bíblia diz que você não pode enterrar o talento. Eles vão ficar falando, usando passagens bíblicas para forçar os coitados a dar dinheiro. Eu coloquei um vídeo aqui de uma reunião ministerial, que é a coisa mais horrorosa. Depois, na descrição desse vídeo, ou amanhã, eu vou publicar de novo esse vídeo, tá? Que eles só falam de dinheiro. Foi uma reunião que aconteceu na região do ABC, uma reunião ministerial regional, né? Que ocorreu na igreja da Catequese em Santo André, onde o Marçoli estava na reunião. Ele fala na reunião, o diácono de Guarulhos conta um testemunho mentiroso pra dedéu, que o coitado que era pobre juntou R$102.000 em uma sacolinha de mercado. Olha que mentira deslavada. Aí quando você vai fazer o cálculo que ele falou, ele deu uma gafe de falar o valor e o tempo que ele arrecadou. Aí você pega o tempo, divide pelo valor, você descobre quanto que aquele senhor deu de coleta no mês. Foi só o equivalente a R$1.200 que ele cooperou todo mês. Ou seja, o camarada contou um testemunho tão mentiroso que ele esqueceu, né, que a gente tem cérebro para fazer cálculo, né? E aí eles contaram, e lá eles falavam de milhares, de milhões, falou em dinheiro alto, e esse diácono falava assim: você não vai trazer aqui uma nota uma nota de 100, nem vem. Hoje você vai se comprometer. Aqui hoje vai ser 2.000, 5.000, 20.000. Isso tá no áudio.
Isso tá no áudio, gente. Eu acho que nem uma reunião da Igreja Universal eles falam isso que foi falado naquela reunião, tá? Então, vamos seguir aqui, né? A gente precisa... Eu quero seguir, que é para vocês verem. Então, ele fala aqui, ó, na sequência. O que acontece é que existe desigualdade financeira, o cooperador explicando o porquê. Ó, gente, o que acontece, ele não fala gente, aí eu coloquei lá. O que acontece é que existe desigualdade financeira entre as congregações. Algumas conseguem alcançar o valor e outras não. Aí ele fala, 9 congregações conseguiram atingir a meta e 11 congregações não conseguiram. Lembrando que as que não conseguem bater a meta vão ficando endividadas perante a reunião. Irmão, olha que gravidade que tem isso aqui. Eles colocam uma meta e se você não atinge, gente, aquele número permanece. Você pensa que zera e o mês que vem começa a meta de novo? Não, é acumulativo. Isso aqui vai criando dívida. O coitado do cooperador, ele tinha que entregar 2.000, aí ele entregou 1.000, aí ele tá com 1.000 de débito lá na igreja. Olha, a CCB criando dívida para as comuns, tá criando, isso aqui é meta de empresa, gente. Aí o cooperador ficou devendo 1.000, aí o mês que vem ele só consegue arrecadar 1.000 de novo, então agora ele já tem 2.000 de dívida, e aí vai indo, gente, vai indo. Meu Deus, olhem que situação que chegou a CCB. E eu já falei em vídeos, quando nós analisamos lá o cálculo das coletas dele, falando os cooperadores vão apanhar e eles vão criar meta e só vão falar em dinheiro. Tá aqui a prova. Aí ele fala, ó, em poucos meses teve congregação batendo 5.000 de dívida por não atingir a meta. Olha só o cooperador, que situação esse cooperador vai congregar lá? Como? Não sei. Vai chegar lá, meu Deus, eu tô devendo 5.000. Criar uma dívida. Chega lá, e o que esses cooperadores... Gente, depois dessa pressão, o cooperador saindo das reuniões, endividado, o que você acha que eles vão falar nas reuniões e nos cultos? É por isso que os cooperadores ficam talvez insistindo para o povo ajudar, a cooperar, a dar dinheiro, porque a forma de pressionar o povo é pressionando o cooperador. Eles criam uma meta, o cooperador não atinge, eles pressionam o cooperador e aí o cooperador é quem vai pressionar a igreja. É por isso que na sua comum o cooperador está falando de coleta e pedindo dinheiro todos os dias de culto. Pode observar, meu querido. A tua igreja está... Eles estão fissurados por dinheiro a todo custo. Você, meu querido, vai ter que dar pelos que estão indo embora da igreja, que é muita gente. Muita gente está indo embora e é você que tem que cobrir o rombo. Ou seja, a CCB não vai diminuir os gastos dela. Não, eu vou continuar a manter o meu padrão de luxo. Eu vou manter o meu padrão de luxo e você vai ter que dar o dinheiro dos outros que estão saindo. Meu amigo, vocês entraram no mato sem cachorro com a CCB. Vamos ouvir aqui, ó. Lembrando que as que não baterem, tá, aí ele cita a passagem bíblica ali, né, que não é o assunto aqui, para tentar justificar que a coleta é dada de coração, né, que ele fala ali, né, porque ele fala 1 Coríntios 16, versículo 2, é para operar segundo a prosperidade e não segundo a exigência ministerial. Aí ele tá falando, olha, é para a pessoa cooperar segundo a prosperidade dela, não segundo o que o ministério exige, estipulando valores por membros, sai fora do que está escrito. É isso aqui que o ministério não gosta, meu querido. Você fez uma carta que afrontou eles, que jogou na cara deles a avareza, que a Bíblia chama de idolatria, por isso que vocês são idólatras. Olha aqui, nesta reunião de novembro de 2022, que tivemos o ancião presidente, bateu sem misericórdia. O ancião presidente bateu sem misericórdia no povo. Quem será que é esse ancião presidente? Será que é um aí que falou que Jesus ainda não entrou no céu? Será? Fica a pergunta para vocês aí. Após a leitura do saldo de cada igreja feita pelo tesoureiro, uma grande humilhação e vergonha para quem está devendo e exaltação para quem bateu a meta. Então o coitado do cooperador que estava devendo, porque eles vão falar lá na frente, a igreja, o nome e o saldo devedor.
Eles vão estar lembrando você. Isso é para te pressionar na presença dos outros. E aí os que batem a meta, parece aquelas crianças na escola, né? Eu tenho, você não tem, né? Aí eles saem todo alegre porque bateram a meta. Olha só, pelos ensinamentos, caixa individual não existe mais e todas as caixas da congregação foram unificados. Quem pouco colhe não teve de falta. Quem muito colheu não teve de sobra. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Isso me lembra a passagem. Olha só o que esse cooperador escreveu aqui para os anciões que estavam lendo essa carta. Ó, isso me lembra a passagem de Roboão, que muito pesou o tributo ao povo e houve dispersação das tribos. Aqui se fala, olha o que ele vai falar agora, ó. Aqui se fala muito pouco em salvação de almas. O tema principal é coleta, coleta e mais coleta. Tá vendo, CCBano, que entra aqui no meu canal, fala que eu estou exagerando, que isso que eu estou falando não é verdade? O seu cooperador que tá dentro da CCB ainda, ele tá lá ainda, talvez ele ainda tenha até o crachazinho. Essa carta, provavelmente ele escreveu antes de arrancar ele do ministério. Essa carta aqui foi a carta que, pelo amor de Deus, isso aqui não pode esse camarada ficar aqui mais, né? Tá aqui, ó. Não se fala de salvação na reunião desses homens, só fala em dinheiro. E você vai dar dinheiro ainda para CCB? Você vai ficar alimentando a doença desses homens? Esses homens estão igual dependente químico. Enquanto eles não vê o dinheiro entrando, eles não sossegam. Eles só conseguem dormir em paz quando eles vê dinheiro na frente deles, número, cálculo. Irmão fulano, chegou tanto de tal lugar. Oh, glória a Deus, agora eu durmo em paz. É assim. Vamos ver aqui, ó. O ancião presidente disse na reunião: os irmãos concordaram em fazer desta forma e com duras críticas disse: tá vendo estes homens aqui na frente? Então, eles são diáconos. Se tua igreja está negativo, liga para eles e eles vão lá fazer coleta. Como se nós cooperadores fôssemos os culpados dos fracassos das coletas. Ou seja, ele falou, olha, se a sua igreja não está tendo coleta, chama os diáconos para ele ir lá poder arrecadar coleta na tua igreja. O diácono na CCB, gente, ele é pedidor de dinheiro. É isso. Porque ele não comanda o dinheiro da CCB. O que está fora das escrituras. Nas escrituras diz que os apóstolos e todos aqueles que ministram a parte espiritual deveriam se preocupar só com a palavra. Está lá em Atos, querido. Vocês usurpam um lugar e uma função que não é sua. E o dinheiro, parte financeira, comida, roupa, até construção, deveria estar só com os diáconos. E aqui eles falam, eles insinuando que o pobre do cooperador é quem não está dando dinheiro, quem não está conseguindo levantar as contas, né? Eu vou só dar uma olhada na live. Gente, eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo o comentário, porque eu estou... A carta está aberta na minha tela aqui inteira, tá? E eu estou lendo a carta. Então eu peço para vocês tenham um pouco de paciência aí comigo, tá, pessoal? Então vamos aqui voltar para ler a carta. Olha só. Opa! O irmão presidente disse... Então, aí ele fala que vocês praticamente são os culpados por não conseguir levantar a coleta. Aí ele segue dizendo assim, quando então um cooperador, no último parágrafo ali embaixo, ó, quando então um cooperador se levantou e disse ao ancião, ele fala que um cooperador levantou naquele momento que o ancião disse isso, né, sobre a coleta, se vocês não estão conseguindo arrecadar, chama o diácono que está aqui, ele vai lá pedir para vocês. Aí o cooperador se levantou e disse assim, aspas, tá? Porque ele colocou ali, aspas, ó. Irmão, me perdoa, mas nós não concordamos com isso que o irmão disse. Aliás, nem nos... Aí ele fala, né? Porque a aspas deveria estar aberta ainda, ó. Aliás, nem nos foi perguntado o que achávamos disso. Ou seja, o cooperador falou, olha, nós não concordamos com isso. Aí ele segue escrevendo, ó, mas aliás, nós nem fomos perguntados sobre isso. Apenas fomos comunicados que iria funcionar assim. É típico CCB. A CCB não pergunta nada para vocês. Eles decidem e enfia goela abaixo de vocês. Você acha, meu querido, que a reunião ministerial é aquele comum acordo,
que vai todo mundo lá, você acha que todos vão ficar na comunhão, e o Espírito Santo vai andar entre eles, e vai trazer a revelação do que tem que ser feito. Você está enganado, meu colega. Esse povo que vai lá, cooperador, ancião boneco, eles vão apenas para cumprir tabela, ouvir e receber a ordem e o comando. Só isso. Quem decide é uma turminha lá em cima que manda e os restos ouvem, tá? É igual uma reunião empresarial. Até empresas é melhor que isso, porque tem empresas que realmente se preocupam com o bem dela e o progresso, ela dá liberdade para que os demais falem, porque ela prioriza ideias boas, novas. Mas na CCB não, aqui a gente manda e você obedece. Como esse ancião falou, está aí no áudio que a gente acabou de rodar, ele falou: eu não vim aqui para ouvir, eu vim aqui só para falar. Olha a arrogância, a prepotência nesse vídeo aí. Essa carta aqui está só mostrando o que a gente também assistiu nesse vídeo aí. Aí ele segue dizendo aqui, ó: apenas fomos comunicados que iria funcionar assim. Lembrando que a pré-reunião lança as regras e nós ouvimos. Não sou contra as regras lançadas na pré-reunião. Lógico, aqui ele dá uma recuada com medo, né? Ele não é contra as regras, mas ele tá acabando de falar que não concorda. Ou seja, né? Tá passando um pano para não ficar muito feio. Tem que ter muita coragem para poder falar aqui, ó: eu não concordo com a regra. Porque é mais coerente com a carta. Ou seja, ele tenta bater e depois ele dá aquela soprada, parece que com medo aqui dos anciões, né? Mas não queira colocar palavras na nossa boca. Ele fala: ó, vocês estão tentando colocar como se a gente tivesse escolhido isso, né? Aí vamos seguir a carta aqui, ó, né? Outra página, a mesma carta. Um cooperador de jovens também se levantou e fez um pedido explicando que desse jeito não podia dar certo. E dando uma alternativa, mas não foi feito o caso. Ou seja, o cooperador de jovens levantou e falou: olha, desse jeito não vai dar certo, irmão. Eu tenho uma ideia, vamos fazer assim, assado. Eles nem fizeram o caso, que é o que ele está falando ali, ó. Devido à queda das coletas, já fazia um bom tempo que não tinha almoço. Gente do céu, olha a que ponto chegou. Eu lembrei agora dessa parte aqui, vocês vão ficar horrorizados. Os idosos, cooperadores, são tudo já de terceira idade, 50 anos lá para cima. E eles passam o dia inteiro lá sofrendo pressão. A congregação cristã no Brasil agora está recusando. Eu não sei se é toda a região, mas é o que está claro aqui na região dele. Nem comida estão dando mais, nem almoço para quem ficou o dia inteiro. Isso é o básico, pessoal. Ou seja, em qualquer empresa que você vai aí, que você fique 4 horas ali dentro, você já tem direito a um break, a comer alguma coisa. Ouça o que ele vai falar agora aqui, ó. Olha que absurdo que tá chegando a CCB, explorando estes homens ao máximo. Olha aqui, ó. Devido à queda das coletas, já fazia um bom tempo que não tinha almoço nas reuniões ministeriais. E haviam tratado de não fazer até que as coisas melhorem. Olha, foi feito um tratado. Não vamos dar comida mais para vocês e nem água. Gente, você quer pressão psicológica maior que essa? Porque tem muito cooperador que vem de região pobre, região afastada, e ele vai todo mês para aquela reunião. O camarada fica não sei quantas horas de viagem na estrada. Gente simples, que vem confiando: eu não tenho dinheiro para comer no caminho, eu confio que quando eu chegar na congregação, eu vou comer. Inclusive aqui na minha cidade, rapaz, eu vou falar até uma coisa para vocês que é um absurdo. Aqui na nossa cidade, os anciões, eles são responsáveis por alguns setores. E tem setor aqui que o ancião é o ancião da construção. Então ele é o responsável da construção, que é o presidente até. Aí o outro ancião fulano de tal é o responsável pela música. E o outro ancião é o responsável pelo não sei o que lá mais. Você acredita que colocaram um ancião para ser o responsável da comida? Aqui em Pindamonhangaba tem um ancião que é o responsável da comida. E pasmem, um cooperador me contou que quando teve uma reunião lá, esse ancião responsável da comida, que eu teria vergonha até de dizer que eu sou responsável de comida, levantou na tribuna e chamou a atenção dos irmãos que estavam comendo demais. Isso
Aconteceu aqui em Pindamonhangaba, o ancião da comida. Vê se pode, gente. Ancião, pra que vocês querem regular comida, gente? Se um camarada tá comendo demais, deixa comer, tá com fome. Ah, mas ele vem na reunião só pra comer, então deixa comer, não importa. Tá com fome. Até quem passa na frente da igreja, que nem da igreja é, vocês deveriam dar comida, vocês são igreja. Vocês não têm vergonha, não, de ficar regulando comida. E aí o cooperador falou pra mim que todo mundo ficou envergonhado de ouvir ser chamado a atenção por aquilo. Falando que tinha irmão que só vinha pra comer. Mas tem que vir pra comer mesmo, tá com fome, querido? Vem, porque essa comida não saiu do teu bolso, rapaz. Viu, ancião? Foi você que colocou o dinheiro lá? Não foi. Então por que você não levanta no culto à noite e fala, olha, eu vou controlar a comida que faz parte da coleta e do dinheiro que vocês estão dando. Vocês concordam que eu não vou permitir os cooperadores que vêm aqui comer à vontade, às vezes até cortar a comida, como é o caso aqui que está acontecendo no Paraná? Você tem coragem de fazer isso? Você está tentando regular a comida que não foi comprada com o teu dinheiro, querido. Se eu fosse ancião no meio desses homens, eu falei assim, que vai pôr ancião para controlar a comida? Vocês não têm vergonha na cara, não? Eu falaria isso. Você pode ter certeza que se eu estivesse no meio, eu jamais ia ficar no meio desses anciãos da SB, porque eu não concordo, eu não suporto ver esse tipo de situação e ficar quieto. Jamais. Eu falei, irmão, vocês estão colocando um ancião para ser responsável de comida? Vocês não têm vergonha, não? Ah, mas o irmão comeu 10 vezes, que coma 20. Deveria ficar feliz da igreja estar aqui matando fome de alguém. Essa pessoa indo embora para casa. A empresa onde eu estava trabalhando me cortou o coração. Um rapaz lá comia tanto, rapaz. Ele era motivo de piada. O prato era muito grande. Um dia eu sentei com ele para comer com ele e conversar com ele. E depois daquele dia, eu acabei evangelizando ele. Eu dei uma Bíblia para ele. Todos os dias, depois do almoço, a gente ia lá para um quiosque. Eu ia ler a Bíblia com ele e explicar a Bíblia. E aquele menino se converteu e se batizou. Né? E aí ele foi para a CCB, porque era a época da CCB. E quando eu fui falar com aquele moço, você sabe por que ele comia aquele prato enorme, pelo qual ele era motivo de piada? Eu vou contar para vocês. Eu chorei. É José o nome dele. Ele falou, irmão, é que em casa eu não janto para deixar a minha esposa e as minhas 2 filhas jantar. Eu só como quando eu venho na fábrica. E eu falei para ele, mas José, e no final de semana, como é que você faz para comer? Ele vai lavar, ele ia fazer a manutenção de limpeza em um clube, na piscina, e lá o povo dava o prato de comida para ele. Ele ia fazer manutenção por comida. E vocês têm coragem de recusar prato de comida? Se a pessoa tá comendo demais, é óbvio porque ela tá com fome. Se fosse homens de Deus, ele ia falar, se alguém quiser vir repetir, irmão, sirva ele com alegria. Deixa que os irmãos comam. Nem que ele venha só para comer, não importa. A gente, na verdade, deveria estar levando comida para quem está debaixo da ponte. Mas como a gente não tem essa coragem de fazer isso, vamos alimentar pelo menos os que estão aqui. Né? E isso é o que está acontecendo aqui. Agora a gente vai ler aqui. Segue aí. Pois esses assuntos levantou o presidente, um cooperador falou, peraí, eu tô na parte, aqui ó, devido à queda das coletas, já fazia um bom tempo que não tinha almoço nas reuniões ministeriais, e havia um tratado de não fazer até que as coisas melhorem, olha só, mas não foi cumprido esse tratado, ou seja, eles continuaram sem dar comida, não cumpriu o tratado, porque era para voltar ao normal quando as coisas melhorassem, olha só. E não foi cumprido o tratado, o que houve um desconforto na reunião. Lembrando que algumas vezes a reunião termina tarde. Houve dia da reunião administrativa, ou seja, a primeira reunião, acabar mais de meio-dia, para depois começar a reunião espiritual sem almoço. Eles ficaram o dia inteiro, a parte da manhã, em uma reunião. Acabou essa reunião, entrou na reunião espiritual, que eles chamam sem almoço.
região de Apucarana, Paraná. Vocês devem ficar sabendo disso, povo da CCB. Os seus cooperadores estão passando fome nas reuniões e vocês estão dando dinheiro para esses homens que não... O seu dinheiro não vai pro pobre, nem o seu cooperador come. Ele tá pedindo dinheiro e nem sequer arroz e feijão quando ele vai na reunião ele come. Eu vou dar aqui uma sugestão para vocês que estão assistindo. Você não vai precisar enfrentar um ancião, você não vai precisar enfrentar ninguém. Eu sei que vocês têm um certo receio, mas eu vou te dar uma sugestão boa para você fazer. Leva uma marmita. Vocês levem uma marmita, leva. Chega lá. Quando der o horário, vocês parem e falam, irmão, vou comer porque eu não tô aguentando, senão eu vou acabar desmaiando de fome. Se vocês começarem a fazer isso, 10, 15, 20 pessoas sentando numa escadinha lá fora, né? De preferência, tá, meu querido? Vá pro portão, coma lá fora, sem precisar falar nada, não precisa enfrentar ancião. Vai lá, eles vão falar pro senhor, irmão, o que eles estão fazendo, irmão? Tô comendo, né? Não tem almoço aí, então a gente tá comendo pra não passar fome, irmão. Vá pro portão, vá comer lá fora, porque tudo que a CCB teme é a própria imagem da instituição. Eles temem a imagem da instituição. Vá comer lá fora. Vocês vão estar passando de leve uma mensagem para o povo. Essa igreja está sugando o nosso sangue. Nem comida ela nos dá. Faça isso. Leve-se esse conselho do irmão Josafá, que eu garanto que vocês vão resolver esse problema. Faça isso. Vocês não precisam falar uma palavra. Vocês não vão precisar enfrentar ninguém. Vocês só estão fazendo o que é correto. Comendo. Pega lá a marmitinha, né? Aquela de alumínio de preferência. Leva uma marmitinha bem simples mesmo, viu, irmão? Leva, abre lá fora, senta lá na calçada de frente da igreja, no portão ali na parte dele. Vá comer. Come, irmão. Come. Faça uma rodinha de cooperador. Compre uma Coca-Cola lá de 2 litros. Bota no meio lá. Come e beba. Que a tua jornada é longa. E você vai ver, esses homens vão ter que voltar atrás. É uma pouca vergonha. A CCB do Paraná, eu não sei se isso está acontecendo em outra região, mas é uma pouca vergonha. Vocês estão sugando o sangue desses homens e eles ficam o dia inteiro aí para tratar dos interesses de vocês e vocês sequer estão tratando ele como escravo. Pior do que escravo, os escravos tinham direito a menos a comer. Aqui, chegaram, aí ele termina dizendo aqui, ó. Houve dia da reunião administrativa, a reunião acabaram mais cedo, mais de meio-dia depois, para começar a reunião sem almoço. Tem irmãos que residem longe e chegaram com fome em suas casas. Aí ele segue. Esses assuntos aconteceram na primeira reunião administrativa, que geralmente toma a maior parte do nosso tempo. Ou seja, olha aqui, ó, a reunião que mais toma tempo é administrativa, falar de dinheiro e de negócios. Na segunda reunião, tivemos outra grande divergência, uma atrás da outra, sobre a forma de fazer a coleta de intenção. Essa desgrama que foi inventada aqui em Pindamonhangaba. Coleta de intenção. Isso é coisa do diabo. O camarada que inventou isso, ele tava com coisa ruim no couro. E eu sei quem foi. E eu sei quem foi que criou isso. O camarada deve estar vendo eu agora, deve estar pulando de raiva, né? Vamos lá. Fomos ensinados que essa coleta seria nas extremas necessidades, tais como compra de terreno, construção, grandes reformas ou emergências, mas aqui se faz com muita frequência e o pior, não seria só isso, o problema é a forma e o momento de culto que se faz. É o que eu já falei para vocês. Eu falei há muito tempo atrás. Quando entrar esse negócio de coleta de intenção, que o Marsola fez lá, dizendo que era por 3 meses só, eu falei, lógico que não vai parar, amigo, isso vai ser direto, porque a congregação, o povo tá indo embora. Você acha que ele vai fazer uma coleta de intenção agora, aí depois outra só o ano que vem? Vai fazer isso toda hora. Eles fazem agora, pulam 1 mês, 2, aí finge outra necessidade grande especial. Olha só a necessidade grande especial. Irmão, nós temos que fazer um outro estacionamento para nós poder estacionar o nosso Azira. Né? Olha, eu estou com meu carro, a minha Mercedes-Benz, estacionada na rua, irmão. Nós temos que pegar o dinheiro do pobre e construir um outro estacionamento. E detalhe, precisamos cobrir o estacionamento.
tem que cobrir para zelar do nosso bem material, né? É isso que esses homens estão falando aqui, estão preocupados. Aí você vai ver, né? Não acredita? Vamos ver. Antes da palavra... aliás, ele fala aqui, mas aqui se faz com muita frequência, tá? Antes da palavra, o diácono levanta e fala da coleta. E ao mesmo tempo ele pede para alguns irmãos pegar muitas canetas. Olha lá, o diácono fala, meu irmão, pega as canetas aí, um punhado de canetas. É igual o culto que eu mostrei para vocês, que teve aqui que eu falei, que eles falaram em dinheiro o tempo inteiro e o ministério foi obrigado a preencher um papel, obrigado a mostrar a sua intenção, quanto que eles iam cooperar. E ali ele se sente pressionado, ele tá na reunião ministerial, entregou o papel, eu tenho que marcar 3 parcelas de quanto que eu vou dar. Se eu marcar e não ajudar, tá o meu nome lá, eles vão me cobrar. Ou seja, esses coitados foram obrigados a ajudar. E na reunião que teve em Santo André, foi coisa de R$1.000 pra cima. Vocês não têm ideia. Aí muitas canetas e papelzinho. Vamos subir aqui, para nós ver mais. Muitas canetas e papelzinho. E o povo fica parado. Culto interrompido. E aqueles irmãos começaram, ou seja, parou o culto interrompido, e os irmãos começaram a andar no corredor. Começaram a andar dentro da igreja, banco por banco, distribuindo papel e caneta para o povo marcar o valor que vão contribuir. Como se fosse uma intimação ou coleta sob pressão, onde a pessoa fica constrangida e não marcar nenhum valor. Olha só, pessoal, eles não avisam nada, não fala da coleta de intenção, não avisa. Você simplesmente chega na igreja como se ela fosse uma arapuca. De repente as portas fecham, a arapuca. Teve igreja aí, eu mostrei um tempo atrás que chegou fechar as portas. Eu não sei por quê. Será que eles ficaram realmente com medo do povo ir embora? E aí o povo entra, o coitado não tem tempo, ele não pode ir embora para casa dele. Ele não, porque o certo seria... A coleta de intenção é essa, vocês levam o papelzinho para casa, para quê, gente? Para conversar com a esposa conversar com o marido, para eles terem um diálogo, para ver se vai fazer, se não vai, se vai ajudar ou se não vai ajudar com nada, porque tem outros compromissos. É isso que serve você ir embora para casa. Mas não, eles param o culto, entregam papel tanto para a irmã quanto pro esposo, e a irmã não sabe se pode marcar, o esposo não sabe se a esposa tá marcando, eles não sabem. Ou seja, isso aqui é estratégico, é para forçar, e eles contam com a boa vontade da pessoa, ou seja, a honestidade. A pessoa marcou, ainda que ela não tenha condição, ela vai se virar, ela vai tirar das tripas para poder cumprir o compromisso. Ela coloca ali por conta da pressão e o psicológico, eu vou pôr 3 de 300, vai. Esse mês 300, amanhã, o mês que vem 300, aí a coisa aperta, mas como ele pôs, e eles vão ficar pressionando, você acha que acaba aí a pressão? Não, enquanto tiver correndo o tempo, para cumprir o tempo da coleta, eles vão estar falando lá, irmão, né, cumpra com a tua palavra, irmão, você é homem de Deus, servo de Deus, vai ficar fazendo essa pressão psicológica, meu querido. Ou seja, colocando a pessoa contra Deus. Aí ele usa a imagem de Deus para ficar falando lá para você. Se você não cumprir com a sua obrigação, com a sua intenção que você fez, Deus não vai gostar de você. Porque aí eles vão buscar na palavra. Aí eles são um monte de Bíblia, né? Essa parte, aí ele vai buscar lá, irmão, tá escrito aqui, Deus não se agrada do covarde. Aquele que lança a mão do arado e volta para trás não é digno de mim. Irmão, você vai negar para Deus, irmão? E aí vai aquela pressãozeira psicológica toda, né, pra cima do pobre coitado. Tá? Vamos aqui, vamos terminar. Intimação é pressão onde a pessoa fica constrangida a não marcar um valor. Questão de alguns minutos, o diácono ainda no púlpito. Isso aqui é um relato de fato. Detalhe, isso aqui aconteceu. Ele está escrevendo o que aconteceu, o que ele viu. Questão de alguns minutos, o diácono ainda no púlpito, aqueles mesmos irmãos voltam a transitar dentro da igreja, ou seja, depois aqueles mesmos voltam a transitar novamente, recolhendo canetas e os papéis marcados. Gente, isso é um absurdo. Cadê o copinho aqui, ó? Eles foram recolher a caneta e os papeizinhos marcados. Você pensa que o CCB ele pode ir para casa levando a canetinha? Não, o CCB não dá nada para ninguém. Tá? E eles foram... Olha só isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi entregue na nossa região.
É um projeto. Você pensa que o projeto para as crianças foi para fazer as crianças... Ah, peraí. Vocês não estão vendo, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Agora tá, ó. Olha isso aqui. A CCB criou um projeto. Você acha que esse projeto é Bíblia? Aprender o que é graça, aprender o que é pecado, para eles entenderem o que é Deus. Aqui, ó. Ensinando a criança a dar dinheiro na igreja. Projeto Cidadão, RJM, Reunião de Jovens e Menores, região de Roseira, que é a cidade do lado, ela é submissa aqui a Pindamonhangaba, ó. Ensinando os coitadinhos do CCB desde cedo a levar o dinheiro para a igreja. Isso eles chamam, essa pouca vergonha, eles chamam de projeto cidadão. Ou seja, isso aqui é um projeto coleteiro mirim, tirando de... Você acha que isso aqui é pouca coisa, meu querido? Você pega esses potinhos aqui, de toda a região de Pindamonhangaba, e você ajunta e vai ver quanto que vai dar em dinheiro para você ver. Isso aqui vai dar muita grana. Eu chuto aí uns 4, 5 mil reais. Ou seja, aqueles homens, eles calculam tudo em grande quantidade. O empresário, ele pensa assim, nós não podemos pensar pequeno. Os nossos cálculos têm que ser em muito. A gente tem que lembrar que nós temos uma massa grande. Então, até os centavos, quando é ajuntado de muito, vira bastante. Aqui, ó. E o que eles usam? Olha só a imagem que eles usam atrás, ó. A pobre da viúva, ou seja, isso aqui é para pressionar você, ó. Não interessa que você é pobre, a viúva pobre também deu, você tem que dar. Agora vem a parte final que tem a ver com o que eu tava lendo lá. Você acha que o CCBaninho ele pode levar isso para casa como recordação? Ele encheu o potinho, levou lá umas 10 vezes, eu vou dar exemplo. Isso aqui tem que ser devolvido na igreja para eles usarem em outras crianças. É, querido. Até isso aqui você fica com medo de sumir, porque eles vão cobrar, ó. Eles levam isso aqui embora para casa. Eles levam. Olha só que lindo. Esse é o projeto da pouca vergonha, pedindo dinheiro para criança, ensinando crianças a dar dinheiro na igreja. Isso aqui, ó. Começou na Cidade Nova, aqui em Pindamonhangaba. Começou na Cidade Nova. Essa pouca vergonha aqui, ó. Tá? Vamos ler. Vamos continuar aqui a carta do cooperador. Deixa eu só abrir aqui. Aí, vamos lá. Um assunto acontecendo na primeira reunião, vamos ver. Antes da palavra, o diácono levanta. Aí, questão de alguns minutos, tá? Transitar dentro da igreja, novamente recolhendo canetas e papéis marcados. Até aí, então, a comunhão da igreja foi lá embaixo. Ele fala, o povo ficou totalmente indignado. Nós do ministério sempre aconselhamos a Irmandade e as crianças a não ficar saindo para fora no momento do culto para não tirar a comunhão ao transitar dentro da igreja. Agora, o próprio ministério transitando dentro da igreja no momento do culto, ele põe entre parênteses, né, para pegar pequenos papéis como se fosse promissórias, é verdade, rapaz, fazendo o povo se endividar, é verdade isso aqui, ó, não é a palavra certinha. Eles criaram promissórias para o povo, ou seja, o papel que obriga e lembra ele de uma dívida que ele tem que acertar, ó, que serão pagas em tempo oportuno, lembrando que nossa coleta é voluntária e anônima. Olha aí, era, né, meu querido, você está querendo dizer, a impressão que traz é uma falta de ordem no culto. Esse tipo de coleta antes da pandemia já deu um grave problema em uma congregação na cidade de Salto do Itararé, quando então um irmão fez a filmagem da coleta e quase saiu briga dentro da igreja. Eita, olha aí, um irmão filmou e os outros não gostaram, porque só quem tá fazendo coisa errada, meu querido, não gosta que seja filmado, não é verdade? Porque se você tá fazendo uma coisa boa, algo que realmente louva a Deus, você vai ficar feliz se eles te filmam, porque você quer que o seu exemplo seja espalhado pelo mundo afora. Agora, quem fica bravo quando você está sendo filmado é quando você está fazendo uma coisa errada, querido. Então, quando esses camaradas ficaram bravos e quiseram bater no coitado do irmão que estava filmando, é porque, no fundo, eles sabem que estão fazendo coisa errada. Eles sabem. Olha cá, este caso foi denunciado para o irmão Marsola e irmão Salvador, os dois avarentos. Você acha que resolveu alguma coisa? Esse caso foi denunciado. O Marsola só fala em dinheiro, rapaz.
né? Vamos ver, ó. Pelo irmão que filmou, o qual foi lhe dado conselho ao ancião presidente que era para parar com isso e seguir o modelo do Braz. Qual que é o modelo do Braz? Coleta. Dá dinheiro na coleta. Vamos ver o final da carta. Vixe Maria, tem outra página. Vamos ver aqui, ó. Alegam também que fizeram na porta uma parte do povo passa direto e não contribui. Ele tá falando. Alegam também que se fizer na porta, uma parte do povo passa direto e não contribui. Se o povo tá passando direto, é que o povo não quer. Você viu o que ele tá falando aqui? Ele tá falando, ele tá usando a resposta que ele ouviu das pessoas lá, dos anciões. Ou seja, os anciões falam para ele, irmão, é que se fizer na porta, o povo passa direto, né? O povo não coopera. É simples, filho, o povo não quer cooperar. Aí porque o povo não quer cooperar, vocês estão coagindo o povo sentado no banco? CCBaninho, se você tá aí dentro ainda, meu, você merece os anciãos que você tem. Você merece. Você desprezou isso aqui, Você desprezou, você disse que a palavra de Deus é o que eles falam na tribuna. Esses mesmos homens que coagem vocês, você fala, então você merece. Fica aí mesmo, tá? Ou o povo não acredita que tal necessidade é realmente uma necessidade, ou eles não podem dar além do que estão cooperando. É simples, o que o irmão falou. Ou eles não acreditam que essa seja uma real necessidade, ou eles não podem cooperar, amigo. É simples, ou seja, você não tem que forçar o povo. Como foi dito por um cooperador na reunião passada, as coletas não são suficientes? É simples, corta os gastos e não inventa a construção de barracão em pátio da central no momento. Olha aí. O cooperador deu uma buchada. Olha, irmão, se a coleta não é suficiente, corta os gastos, não fica inventando construção de barracão na central. Aí falou, a Irmandade está cansada, foram muitas construções para pouquíssimos números de Santa Ceia. Por exemplo, olha, ele começa a falar, Patrimônio de Sapé, 70 membros aproximadamente, construíram duas congregações, duas congregações próxima uma da outra, para 90 pessoas cada uma, ou seja, tem 70 pessoas nas duas e construiu uma perto da outra que tem capacidade de 90 pessoas, ou seja, a mais do que tem capacidade, né? Ou seja, estão construindo igreja grande em local que não tem ninguém. É óbvio que eles não têm dinheiro para bancar isso depois. Tá? Lembrando que a congregação antiga foi demolida após recém-reformada. Olha aí, gente, reformaram a igreja, passou pouco tempo, destruíram a igreja, demoliram, E foi feito tanque de batismo dentro. Olha, naquela reforma ainda fizeram um tanque, Eu não falei para vocês, eles fazem construção o tempo todo. Quando não tem terreno, gente, eles derrubam o que já tem feito só para levantar de novo. Isso é estranho, pessoal. Presta atenção, enquanto vocês não levantar quem são os donos das empresas que fornecem material de construção e todas essas coisas, você nunca vai entender por que está acontecendo isso. O qual um irmão me disse que tinha feito uma doação de piso. Ele ficou muito triste por ver tudo destruído. Até disse que nunca mais cooperaria naquela obra. Exatamente. Por isso essa construção durou 9 anos e a Irmandade não queria cooperar, dizendo: quem derrubou, que façam outra igreja. O próprio povo falou, eles derrubaram, que façam outra igreja. Graças aos irmãos de Matão, São Paulo, que inocentes do assunto, terminaram a igreja com mão de obra e algum material. Uma dessas congregações fica em uma vila rural bem próxima do Patrimônio de Sapé, que tem 9 batizados. Meu Deus, ou seja, não precisa nem de igreja, congrega dentro de uma casa, você tem 9 batizados. Às vezes é tudo pessoa de uma família só. E que antes da construção congregava no Sapé sem nenhuma dificuldade. Resumindo, tem mais caso de construções desnecessárias. Gente, e o Marsola e o Braz anunciaram um projeto de construir igreja Brasil afora. Não importa, né, se tem pouca gente ou não, vamos construir. Observe, esses homens são obcecados por construção. Não, eles não estão preocupados em abrigar as pessoas. Existe algo por trás das construções. Acorda, você sabe, tem coisas que não pode falar aqui, mas se você for um pouquinho inteligente, você já vai entender, meu querido. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, Não sou evangelista, mas tenho prazer em pregar o evangelho. Meu querido, perdão.
todo mundo é evangelista. Porque a ordem de evangelizar foi dada para todo mundo. Você sabia disso? Sabia que quando o apóstolo escreveu o que Jesus disse em Marcos capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 16, ele dá uma ordem para todos que creram nele. Ide até os confins da terra, anunciai o evangelho, e todo o que crer e for batizado será salvo. Ele não falou isso só para aqueles, ele falou para todos os discípulos. Todos os que creram têm uma missão na terra, que é propagar o reino e o evangelho de Deus, de Jesus Cristo. É que na congregação eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, aí fica nessa brincadeira, né? Vamos ver aqui. Não sou evangelista, mas tenho prazer em pregar. E vi muita obra nesse sentido, evangelizando e abrindo obras nesta região. Só aqui foram 6 pontos de culto aqui na região e 2 cidades na Espanha, na província de Málaga, as quais são Marbella e Fuengirola, ano de 2004 e 2008. Toda a glória a Deus pertence. Mas hoje tenho vergonha em levar um testemunho na igreja, num dia como esses dessas coletas, fora dos princípios, e já houve falatório de testemunhado que estava no culto em um dia da tal coleta e o evangelista que o convidou passou vergonha. Passa vergonha mesmo. Tá pior que a Igreja Universal. É simples assim. E o pior é se fechar as portas e sair entregando papelzinho para você se comprometer a dar. Eu nunca ouvi falar que na Universal chegou a fechar a porta de igreja, hein? Mas hoje tenho vergonha em levar um testemunhado nessa igreja. Um dia como destas obras, coleta, papapá. Não se trata de nada pessoal, rancor ou vingança, apenas amor pela obra, o qual aqui tenho trabalhado desde o ano de 97. Se você tivesse trabalhado para o reino de Deus, querido, você não estaria magoado, triste, nem, com rancor, nem com tristeza. Porque quem trabalha para Jesus, para o evangelho, propagando o reino dele, meu querido, não tem como você ficar aborrecido nem triste, porque primeiro, Jesus é justo, segundo, ele já deu a coisa para nós, ele já nos pagou com perdão, né? Que foi oficializado como cooperador, junto ao meu saudoso pai, irmão Zeca Freitas, o qual tinha um grande zelo, amor e cuidado com a obra. Nesse tempo nós não víamos essas coisas, e hoje vemos assim, é de sentir muita tristeza. Uma cidade tão pequena, 22 mil habitantes, sendo que recentemente iniciaram uma congregação paralela, seguindo os mesmos princípios da doutrina da CCB, porém de forma separada do ministério, ou seja, já está falando que lá apareceu uma dissidente, né? O qual tiveram até um batismo no mês de novembro de 2022, onde batizou 5 pessoas. Olha, já estão de olho lá na outra igreja, já sabe até quando que teve batismo e quanto se batizaram. É concorrência, querido, eles são concorrentes um do outro. O evangelho não tem concorrência nenhuma, meu querido, porque é por isso que eu falo, vá falar do evangelho, que você não vai ter nenhuma decepção, né? As famílias que saíram do nosso meio são irmãos de boa reputação, sendo um até auxiliar de cooperador e um auxiliar de jovens, olha aí. Tem família residente aqui em Siqueira Campos e faz comum em outra região, Pinhalão. É triste, o qual levaram carta de bom testemunho. Em uma reunião ministerial, o ancião presidente criticou um ancião antigo, desvalorizando a classe dos mais velhos. Eita, para eles tem um negócio do mais velho que é terrível. É como se fosse, como se tivesse escrito na Bíblia, o mais velho. Isso é uma tradição italiana, você sabe disso. É uma tradição italiana. O do mais velho não pode, é o topo, né? Porque na Bíblia você não vê isso. Você vem falar que é da Bíblia, não é. Você tem lá Moisés, que não era o mais velho, Abraão não era o mais velho, Davi não era o mais velho, e um punhado de pessoas que nunca foi o mais velho. Então não tem nada a ver. Deus dá bulufas para esse negócio de mais velho. Deus, ele vê homens de boa vontade, né? Homens pronto para atender à vontade de Deus. Em outra reunião, o ancião mais novo disse: o ano que vem vamos apresentar meia dúzia de anciões. Ou seja, o ancião mais novo tomando a frente, o ano que vem nós vamos apresentar meia dúzia de anciões. Isso aí é a forma de enfraquecer alguém. Aumenta a quantidade de pessoa que está submissa a mim e que vai votar como eu quero, e aí enfraqueça a outra pessoa. Ou seja, somos nós contra um, né? Isso aqui é tudo política. Esses homens são tudo politiqueiro, ó.
incitando o ministério com falsas esperanças, visando bajulação. Ou seja, fala que vai levantar não sei quantos, aí os cooperadores fica tudo lá bajulando, né? Vamos ler aqui de novo, tem mais, ó. Lembrando que em tempos de pandemia que ficamos sem os santos cultos presenciais, esse irmão contou tudo aqui, hein, gente? Foi deliberado, deixa eu só ver como é que tá aí, ó, a live, né? Às vezes eu tô sozinho, até caiu. Deixa eu ver aqui, beleza, tá? Peço pros... Esse rapaz aqui, ó, Bombardão, eu tenho um comentário separado dele, que depois eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho um comentário bom aqui separado dele, tá? Deixa até ver se eu acho aqui o comentário dele, que eu separei. Esses camaradas falam cada coisa assim, sem noção, gente, que dá até dó. Deixa eu ver se eu acho o comentário desse rapaz aqui. Comentário, deixa eu ver se eu acho comentários. Vai ser difícil eu achar aqui, hein? E depois eu vejo se eu acho e eu mostro o comentário desse garotinho aqui. Esse garotinho fez um comentário no vídeo meu que eu falei, esse aqui eu tenho que tirar um print. É raro eu fazer isso, hein? É porque a coisa é boa, tá? Vamos voltar aqui para nós acabar de ler. Esse cooperador desceu a bota. Essa carta foi muito boa. Isso aqui só tá mostrando para vocês o que realmente a gente vem falando aqui há bastante tempo, tá? Então segue aqui, ó. Levar o envelope da... tá. Lembrando que em tempos de pandemia que ficamos sem os cultos presenciais, foi deliberado que era para os cooperadores levar o envelope de coleta na casa particulares para a Irmandade cooperar. Todo mundo triste devido à situação do momento, a Irmandade esperando uma visita do Ministério, quando sequer ver apareciam para fazer entrega do envelope de coleta. Obrigado, Miguel. E aí ele fala, sendo a mais atitude, tá? A Irmandade esperando uma visita do Ministério, quando sequer ver apareciam para fazer entrega de envelope de coleta, ou seja, esperando uma visita de consolo, e o que vinha? Petição de coleta. Um absurdo, mas teve cooperador que não obedeceu esta má atitude, ou seja, não foi lá, né, ficar pedindo dinheiro pro povo. Para finalizar este assunto na reunião, o ancião perguntou ao Ministério, com dura expressão, quem mais é contra este tipo de coleta? Ou seja, né, pressionando, né, as pessoas. E teve mais 2 irmãos que se manifestaram, mas foram ignorados pelo ancião que preside. Diante de uma bravura, os demais se calaram, e o ancião disse, põe na ata que só um é contra, ou que vou precisar da ata. Olha, falou tipo como ameaça, ó, põe aí na ata que só um é contra, que eu vou precisar dessa ata depois. Ou seja, vai planejar algo contra o coitado, lógico. Querendo dizer, vou levar para frente. Na verdade, pelo menos esse irmão é corajoso, rapaz. Gostei, viu? Pelo jeito aqui, parece que é ele, né, gente? Ele tá em todas aqui, ele tá em todas, e ele lembra tudo certinho, então provavelmente é ele que tava se levantando mesmo e batendo de frente, que ele tá fazendo certinho. Na verdade, 3 se manifestaram contra, mas ficou na ata que seria somente um irmão. Olha, o ancião foi mentiroso, né, rapaz? Foram 3 e ele mandou colocar que só foi um, que é pra não ficar mal, né? Fora os covardes, que é contra e não tem coragem de falar. Faltando com a verdade e a realidade dos fatos. O que se calaram não querem dizer que todos eles concordam, mas não quiseram se envolver por já conhecerem o regime aqui. Ou seja, não falaram nada porque sabe que é tudo na base da ameaça, né? Já vi aqui também, em uma coleta, os irmãos irem banco por banco com um caderno e uma caneta e ficar frente a frente com a pessoa e perguntar quanto o irmão vai dar. Nossa, que horrível, gente. Olhar na cara do coitado. Você que tá fazendo isso, meu filho. Você é tão culpado quanto esses anciões que estão fazendo isso. Agora é a hora que você tem que se decidir em que lado você tá. Mas, irmão, se eu falar que eu não vou fazer, eles me tiram. E então saia, porque esse é o momento de você mostrar de que lado você tá, meu filho.
Você quer obedecer o diabo ou você quer que o diabo arranque a sua liberdade? Eu prefiro que o diabo tire a minha liberdade, porque assim eu mostro bem claro que eu não faço parte com ele. Então, se você está obedecendo isso aqui, meu querido, você vai dar conta igualzinho como se você que tivesse mandado. A Bíblia fala que aquele que peca e o que consente, né, tem parte na culpa. Está escrito isso na Bíblia, Romanos capítulo 1, filho. Tá? Já que vi aqui também, coleta o irmão em banco tá, de frente a frente com a pessoa e perguntar quanto o irmão vai dar. Isso presenciei em um ensaio. Aí a pessoa respondia o valor e o coleteiro, o irmão usando a expressão do Ricardo Ada aqui, ó. Coitado, você anda assistindo nossos vídeos, hein, meu filhão? Por isso você tá aí batendo de frente com os caras, né? Que acordou. E o coleteiro marcava, que é o coleteiro, é o camarada que recolhe a coleta. Indo banco por banco e pessoa por pessoa, onde está o sigilo? Aí ele pergunta, né? Onde está a coleta anônima? Não saiba à esquerda o que faz a direita. Mateus 6, versículo 3. Onde está a coleta voluntária? Verdade, rapaz. Isso aqui é persuasão. Teve irmão que já me perguntou qual a diferença entre passar papelzinho banco por banco ou passar o coador, como algumas denominações. Puxa vida, matou a pau. É a mesma coisa. CCB na mesma linha das igrejas que ela sempre criticou. Mesma coisa. Só tá passando o coador, né? E se naquele dia a pessoa sente ou não pode cooperar, o papelzinho é entregue no banco, a pessoa fica com vergonha de não marcar nada e marca por marcar e depois não pode pagar. Na mente dela, ela vai ficar devendo para Deus, que é o que eu falei aqui antes, lembra? O camarada fica acuado e ele acha que está devendo lá para Deus, então ele acaba sendo obrigado a ajudar. É uma coisa que ela não teve culpa, ou seja, que o irmão não teve culpa. Diferente da marcação na porta de saída do culto, como se faz na reunião de Apucarana, Londrina e muitas outras localidades, que ao sair de forma discreta, a pessoa marca a coleta e se sentir ou puder. E até perguntei, por que não fazemos aqui como estas regiões, onde um diácono se levantou na reunião e disse com ousadia, aqui nós fazemos assim, porque aqui é nossa região. Tipo assim, aqui é do nosso jeito. Querendo dizer, aqui é nós. Foi quando lembrei de um conselho do culto online que o servo de Deus aconselha o ministério que pensam ou acham que compraram suas regiões. Né? Perguntando para alguns anciões e diáconos de outras localidades, disseram que se fazia tal coleta, me disseram que nunca. Acharam um absurdo. A palavra nos ensina, e o estatuto, as coletas são voluntárias e anônimas. Muito bem lembrado. Isso aqui é estatuto. A sua região pode estar incorrendo num crime. Fica aqui uma denúncia se vocês estão passando de banco em banco, pedindo para que a pessoa se manifeste oralmente diante de vocês, de frente de um caderninho, quanto que elas vão cooperar. Vocês estão quebrando o estatuto de vocês, e isso pode ser configurado como um crime. E essa live fica registrada, e esse irmão lembrou isso muito bem. Se tem algum advogado, alguém aí do Ministério Público, olha isso aí, pessoal. Faça alguma coisa, ajudem aí, ó. Portanto, para alguns anciões e diáconos de outras localidades, a palavra nos ensina, aqui, ó. A palavra nos ensina, e o estatuto, as coletas são voluntárias e anônimas. Isso está no estatuto. Se não me falha a memória, é o artigo número 7 do estatuto. Vamos buscar, gente? Ah, vamos. Oh, que maravilha. Eu gosto de vocês aqui da live, porque vocês concordam comigo. Vamos buscar? Vamos, José. Vamos. Aqui, vamos abrir. Congregação. No Brasil Oficial. Vamos ver se o pessoal lá dessa região estão fazendo as coisas certinho? Vamos, né? Vamos. Quem some estatuto? Aqui, achei o estatuto. É bom que agora tá tudo online, né? Capítulo, artigo 7, aqui, ó. A receita. Aqui. Vamos ler, gente? Vamos. Fala, vamos. Vamos. Ai, que maravilha. Eu gosto desse povo que me acompanha, porque o povo é assim. Olha lá, vamos. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês acham que eu não vou compartilhar? Vamos compartilhar aqui, ó. Estatuto da CCB. Ai, que maravilha. Tá aqui, ó. Artigo número 7, tá aqui, ó.
A receita da Congregação Cristã no Brasil é oferida por coletas e ofertas voluntárias e anônimas. Ó, isso aqui é lei, querido. Estatuto envolve o poder legal e judiciário. Então, se eles estão burlando isso aqui, ó, eles estão cometendo um crime frente ao próprio estatuto que eles mesmos aprovaram. A própria Assembleia da Igreja aprovou o estatuto e estes homens dessa reunião estão ferindo o estatuto. Passando, se essa declaração desse cooperador é verdadeira, vocês estão cometendo um crime perante a lei do nosso país. Saiba disso. Vocês estão coagindo as pessoas. Tá? Tá aqui, ó. Oferta voluntárias e anônimas, cujos valores devem ser aplicados integralmente em seus objetivos, observando-se a finalidade, fielmente as suas finalidades, tá? Bom, fica de registro isso marcado aqui na live, tá? Agora vamos voltar lá para cá. Tá vendo aí, pessoal? Os camaradas persuadindo as pessoas, forçando elas, indo de frente para elas, fazer com que elas cooperem, dizendo o valor. E aí chuta pascucuia a ideia de coleta voluntária e anônima, né? Para lá, esses homens enganadores e falsos. Vamos ver aqui. Perguntando para alguns assim, para a palavra nos ensina. Tá aqui, ó. Quero deixar claro que não sou contra os ensinamentos do Braz e conselhos de Apucarana ou até mesmo da regional, que é a regional dele lá, SAP, que deve ser a região dele lá. Mas não consigo concordar que uma pequena região implante uma ideia errônea que amanhã possa se alastrar nas demais regiões. Ou seja, ele está falando um câncer desse venha se espalhar por aí. O ministério daqui alega coletas muito baixas, por isso tem que fazer assim. Por quê? Porque estão sendo pressionados por Apucarana e Apucarana está sendo pressionado pelo Braz. É assim, é um comendo o outro, meu querido. É um peixe engolindo o outro. Chamamos isso de apelação por forças à barra. Aqui, por força à barra. E aqui estamos no final, olha lá. Aqui tem cooperador que já faz 7 meses que não participa da reunião do ministério e atende a obra normalmente. Perdoem-me, ia falar só das coletas, mas não consigo ficar calado diante dessas coisas. A Santa Ceia aqui na cidade, há 14 anos atrás, que a cidade era bem menos o número de habitantes. Olha, antigamente, que a cidade tinha menos habitantes, ó, a Santa Ceia era 400 pessoas aproximadamente que participavam. Hoje, que a cidade cresceu, tem 370, ou seja, ela está indo ao contrário, né, ao mapa demográfico da cidade, ou seja, a cidade cresceu e ela está caindo. Então, essa queda, na verdade, proporcionalmente é muito maior, né? Aproximadamente participando. Aqui só cresceu bastante o número de ministério. O ministério cresceu mesmo e aumenta, né? Porque eles gostam disso. Sabemos que toda pessoa que toma essa atitude de escrever uma carta como esta passa a ser muito mal visto, mas, todavia, se a obra estiver indo bem, isso é o mais importante. Ou seja, eu sei que essa carta aqui vai cheirar mal, mas se a obra for bem, isso é o mais importante. Ou seja, ele está se sacrificando aqui, ele diz, né? Ele acha que está se sacrificando para o bem da CCB. Que pena se você tivesse esse mesmo pensamento pensando no Evangelho e no reino de Jesus Cristo e de Deus, né? Seria muito bom. Para finalizar, após as divergências que tivemos na reunião sobre não fazer este tipo de coleta, que muitos da minha comum não concordam, eles não fizeram nenhum caso. E dia 23 de novembro foi o ancião mais novo, eu, diácono mais antigo, fazer a tal coleta em nossa comum, sem avisar e sem estar em lista. Ou seja, chegaram de surpresa para fazer a tal coleta lá. Mas pedi para eles fazer normal coleta de intenção na saída, na porta. Cheguei até a pensar em uma arapuca que eles estavam armando por virem de surpresa. Dependendo de minha reação, ou seja, como eles sabiam que esse cooperador não tinha uma reação favorável, chegaram de surpresa lá para fazer a tal da coleta. Mas é assim mesmo. Existem pessoas que são como andaimes de eucaliptos, que só serve na hora
da construção. Depois que a construção está feita, joga fora e queima os andaimes. Não estou aqui reclamando de sorte, da sorte ministerial e nem querendo posição. Não tenho condição para tal, apenas expondo o sofrimento da obra. Por essas razões, segue um pedido à parte no sentido de assistir às reuniões de outras regiões. Não presenciando essas coisas, não sofro. Carta anexo. Aí ele anexa aquela carta que está lá. Por favor, no amor de Deus, irmãos, que presidem, tomem conhecimento e Deus vos guiará da forma de socorro e resolver esta situação, sem prejudicar a ninguém, porque não é essa a minha intenção. Gostaria que não houvesse confronto, mas todavia, se precisar falar isso presencialmente, estou à disposição dos irmãos. Deus abençoe e orem por nós. Herbes Daniel Musa de Freitas. Rapaz, ele desceu o porrete porque estava querendo ali, né, porque estava querendo ajuda, um socorro, né? Um socorro. E ele acabou contando toda a verdade que acontece nos bastidores da CCB. Essa carta é importantíssima para fazer você abrir os olhos, CCB, para fazer você entender o que realmente acontece na CCB. O que você vê eles falando no culto, na tribuna, aquilo é fantasia. Aquilo é igual o político. O político, quando vem no microfone, ele fala no pobre, no amor que ele tem pelo pobre, ele está pronto a dar a sua vida se precisar, ele vai fazer o melhor, ele não vai cansar de lutar pelos seus direitos, e eu vou fazer valer cada voto. Quando ele está lá atrás, meu querido, é gargalhada, é piada, é um brincando com o outro, e um falando pro outro, se vangloriando quanto que ele ganhou por ali, quanto que ele pegou daquele outro lá, e bibibi, bababá, ou seja, os bastidores é outra coisa. E aqui na CCB não é nadinha diferente. Entendeu? Aí no culto é o bonito, igual o Marçola, como eu sempre assim, quase chorou. Eu fiquei até